da ira vindoura. Pode se sentar, amados. A igreja que precisamos ser. Aqui Paulo está falando de uma igreja modelo, uma igreja que é exemplo. E eu tive a oportunidade ontem também de no culto lá ler esse texto. Não foi eu que trouxe a palavra, mas eu preguei. E aí, amados, só para que você entenda, esta igreja, o seu contexto, quem é fundador dela? Paulo. Onde está isso, pastor? Eu vou abrir rapidinho, você não precisa tirar a sua página. Em Atos capítulo 17. Versos 1 a 4. Foi aqui que abriu Paulo esta igreja. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados, 3 semanas, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: Ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então, para que você entenda, quem fundou esta igreja foi Paulo, lá na sua segunda viagem missionária. E aí, essa carta foi escrita mais ou menos em 51 depois de Cristo. Mas eu não quero falar sobre isso, só estou te dando uma introdução. E a palavra do Senhor vai dizer que esta igreja era uma igreja exemplo, modelo, porque começa já o Senhor dizendo, o nosso irmão Paulo dizendo, Paulo, Silvano e Timóteo, no capítulo 1, versículo 1, acompanhe comigo, não fecha a tua Bíblia. A igreja dos Tessalonicenses, que estão em quem? Em Deus Pai, e em quem? Senhor Jesus Cristo. Esta igreja, ela tinha fundamento, ela não era uma igreja que estava fundamentada no homem, mas ela estava em Deus Pai, em Jesus Cristo. E mais para frente você vai ver que ele vai falar que ela também tinha poder do Espírito Santo. Então Paulo aqui declara aqui uma igreja para ser exemplo. E quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de mim, de você, para que eu e você possamos ser exemplo, para que eu e você possamos ser modelo. Nós precisamos estar em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade agindo em nossas vidas, a Trindade sendo proclamada por meio das nossas vidas. E ele começa dizendo: graça e paz a vós outros, irmãos. E ele diz no versículo 2: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando em nossas orações. Não feche a tua Bíblia, presta atenção comigo no texto. Essa era uma igreja que não estava baseada no homem. Essa era uma igreja que não vivia de contos de fadas, de campanhas, não vivia de momentos de oba-oba, mas era uma igreja que tinha alicerce. E o meu sonho é que este ministério seja assim. O meu sonho é que você, nós possamos ser essas pessoas, esses crentes modelo, porque hoje o que essa sociedade precisa, este momento de caos, este momento de pandemia, a igreja que somos eu e você precisamos levar algo que o mundo não pode levar, que só nós temos, que é Jesus, que é o amor verdadeiro. E aí ele diz: damos sempre graças a Deus, mencionando em vossas orações. Que nós aprendemos com essa igreja, com esses crentes modelo, é que tinha alguém que intercedia por eles. Paulo vai dizer que todos os dias Paulo orava por eles. E a irmã Heloísa citou aqui a oração, irmãos. Uma reunião de oração é o que move uma igreja de pé. Uma reunião de oração, um círculo de oração, um jejum, um propósito com o Senhor é o que move para que do Senhor, as portas da igreja permaneçam abertas, para que as nossas famílias não sejam destruídas por Satanás, para que os nossos casamentos não sejam por meio de escândalos. Nós precisamos estar o quê? De joelhos, intercedendo pela vida da igreja. E a irmã citou, tem crentes que perderam o desejo de acordar de madrugada para orar. Claro, tem uns que trabalham muito cedo, às vezes é cansativo, mas às vezes tem crentes que nem durante o dia reserva 5 minutos para conversar com o papai. Eu faço uma pergunta e você não precisa me responder: quanto você tem orado por esse ministério? Para que essas portas continuem abertas, para assim como você foi restaurado, a tua fé voltou a ser ativa,
outras pessoas que estão desanimadas, que se frustraram com igrejas, com líderes. Não estou dizendo que essa igreja é perfeita, não estou dizendo aqui como líder que eu sou perfeito, pelo contrário, somos todos falhos e pecadores. Mas o quanto você tem intercedido por esta igreja. E ele continua no versículo 3: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Amados, a operosidade da vossa fé aqui significa que eles tinham uma fé ativa. Era uma fé que eles não ficavam parados. Eles só não moviam a fé dentro da igreja, mas fora da igreja eles falavam de Jesus, eles transmitiam Jesus, eles eram Jesus purinho na vida deles. E assim é uma fé ativa, uma fé que é operosa. Irmãos, nós não podemos nos acomodar, sabe? Eu vou para a igreja quando tiver a vacina, eu vou buscar o Senhor quando tiver a vacina, e se Jesus voltar amanhã para nós, como que vai ser? E se a igreja fechar amanhã? E quando eu estou falando a igreja, eu não estou falando só aqui, em todos os lugares, porque a palavra do Senhor vai dizer, não lembro o texto, mas que vai chegar um tempo em que nós vamos procurar, vamos tentar achar, a ouvir a palavra de Deus, e não vamos mais encontrar. Eu que estou falando isso? Não, é a palavra do Senhor. Então buscai o Senhor enquanto se pode, invocai enquanto está perto. Isaías 55, versículos 5 e 6. Abnegação, irmãos. Eles renunciavam a sua carne, o seu cansaço, o seu desejo, as suas riquezas para servir ao Senhor, para servir a igreja, para servir o próximo. Abnegação é isso. E vai dizer também, irmãos, que essa igreja não só tinha uma operosidade da fé no versículo 3, da abnegação, mas tinha uma firmeza da esperança. Eles talvez não estivessem passando pelo Covid, mas vai dizer a palavra do Senhor que eles estavam sendo perseguidos, mas eles não desanimaram. E assim eu quero trazer esta palavra para você: não desanime, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades, não olhe para o que está acontecendo, porque tudo que está acontecendo o Senhor já tinha falado que iria acontecer. Seja diferente. Como que eu sou diferente, pastor? Enquanto uns estão reclamando, murmurando, eu continuo marchando e glorificando, eu continuo marchando e adorando, eu continuo rendendo a adoração sincera, verdadeira, em espírito e em verdade ao Senhor. Se passar um ano e um mês, você está de pé, não tá? Isso somente é graça. Eu falei esses dias, vou falar de novo: você só está de pé, respirando, porque o Senhor ainda quer te usar. Então não deixe de passar a oportunidade. Esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 4. Reconhecer, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, irmãos. Essa igreja, ela tinha certeza que tinha sido escolhida para o Senhor. Você precisa esta noite ter a certeza que o Senhor te escolheu no meio de milhões, de trilhões de pessoas. Você é único. Você tem que ter a certeza que o Senhor te escolheu antes mesmo de você vir ao ventre da tua mãe. Porque às vezes, se você não tiver essa certeza, o inimigo vai jogar seta e vai colocar dúvidas na tua vida sobre a salvação. Mas a eleição me garante que eu serei salvo por meio de Cristo Jesus, pelo sacrifício que Ele fez naquela cruz por mim. Ele pagou o meu pecado, e eu creio que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e eu só irei para o céu por meio dEle. Aleluia, Deus. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Paulo estava falando assim, eu não fui aí para vocês e falei isso, isso e isso, mas vocês viram com o meu testemunho, o testemunho de Paulo e de Silvano, que o que aconteceu? A nossa vida, aquilo que nós falamos, é aquilo que nós vivemos. E amados, nós estamos vivendo tempos
onde nós falamos algo e não somos esse algo que falamos. E a igreja precisa ser quem a igreja deve ser: a noiva, que aguarda o noivo, que anseia pelo casamento. Às vezes nós estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar. Eu estava compartilhando, não em direta para ninguém, nem para você que está em casa assistindo. Estava compartilhando com a minha esposa e com alguns irmãos. Até semanas atrás nós estávamos firmes na rocha. Aí paramos. E aí eu vi alguns irmãos: pastor, a igreja precisa abrir. Pastor, eu não estou conseguindo orar em casa. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Pastor, está difícil. Porque é difícil, irmãos. Quem não tem o hábito, é difícil. O inimigo, ele fica colocando várias coisas. É o sono, é o cansaço, é a família, é as crianças. E aí, irmãos, há muito tempo pessoas têm falado assim: eu preciso congregar, eu preciso adorar o Senhor. E aí quando as portas da igreja abrem, o que elas fazem? Ficam em casa. Não, eu vou adorar pelo Facebook, eu vou adorar pelo celular. Sim, é importante, mas tem o culto individual, doméstico, e também tem o culto coletivo. A palavra do Senhor vai dizer assim: não deixemos de congregar-nos. É bom e suave e agradável viver em comunhão, presença, unidos. E aí escutei outras. Não é indireta para ninguém, pelo amor de Deus, do Itaim. Pastor, é muito longe congregar lá na reunião de Vila Nova. Amém, irmãos? Vamos orar. 3 anos orando. Aí Deus permitiu de abrir uma porta lá. E aí, irmãos, vamos adorar o Senhor hoje. Aí passou. E aí, irmãos, culto de novo, vamos hoje. Claro, tem uns que trabalham, tem uns que estão na sua luta. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso, irmãos? As coisas estão tão fáceis e nós dificultamos. Às vezes a bênção está aqui, ó, para cair sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O Senhor está assim: ó, esse eu vou abençoar, vou abençoar. Aí nós começamos a desobedecer. O Senhor: não vou abençoar, não vou abençoar. Tira, retira, retém. É isso que acontece. E aí nós ficamos assim, olhando para o vizinho, né? A grama do vizinho tá mais verde, né, irmão José? Aí a gente fala: o vizinho faz churrasco toda semana. Mas você não sabe se o vizinho tem uma vida de intimidade com Deus, se o vizinho tem momentos de adoração, se o vizinho é fiel em tudo ao Senhor. Porque esta igreja, irmãos, presta atenção, não era uma igreja, olha quem está dizendo, é isso que eu estou querendo trazer para os irmãos. O evangelho não chegou somente em palavras, eles não tinham só papa na língua, mas tinham poder no Espírito Santo, e o Espírito Santo testemunha a Cristo. É isso que eu estou querendo dizer. Eu posso fazer cair chuva do céu agora, se eu sair daqui das portas da igreja para lá e começar a fazer algo que não agrada o Senhor, não adianta de nada. É isso que eu estou querendo dizer. Não prometa algo que você não possa cumprir. Por que isso, pastor? Porque esta igreja era modelo, era exemplo. O meu sonho é de ver esse ministério sendo dessa forma. Peraí, pastor, vamos correr um pouquinho, quase acabando. Vamos ter que parar e continuar outro dia. Versículo 6. Com efeito vos tornastes o quê? Imitadores de Paulo, de Silvano, de Timóteo. Silvano aqui é Silas, tá? Para que você saiba quem é Silvano, é Silas, tá? Paulo e Silas estavam onde? O que eles estavam fazendo? Só para que você entenda aqui, tá? De quem que nós estamos falando. Vocês são imitadores nossos e também de quem? De Cristo. E é isso que eu e você precisamos, irmãos. Jesus, irmãos, na noite que estava para sendo traído, ele poderia deitar aqui e falar assim: eu vou dormir, eu já sei o que vai acontecer comigo. O nosso Senhor Jesus não, ele foi para onde? Ele foi orar. E ele levou os discípulos e falou assim: ó, vigia comigo pelo menos 1 horinha. E na hora que ele voltar a primeira vez, o que eles estavam fazendo? Dormindo. E muitas das vezes nós estamos assim. O Senhor está falando assim, ó: vigia, porque vai vir coisa grossa para o teu lado. E nós estamos lá. Aí o Senhor vem e nos desperta, dá umas palavras dessa aqui: desperta, acorda. Aí, vigia, vou vigiar, Senhor. Aí Jesus volta. Como que os discípulos estavam? Quantas vezes foram isso? Quantas?
3. Amados, o que eu estou querendo trazer com tudo isso, irmãos? Nós muitas das vezes queremos muito de Deus e oferecemos pouco para Deus. Eu não sei se eu vou conseguir chegar, eu continuo talvez outro dia, até porque eu não gosto de ficar passando do horário. Mas vai dizer, irmãos, que eles foram imitadores de Paulo, Silvano e Timóteo e do Senhor, porque eles receberam a palavra de Deus. Mas olha o que diz o final do versículo 6: posto que em meio de muita tribulação. O que nós estamos passando neste momento, amados? Não é tribulação? Mas, amados, eles não desanimaram. É isso que eu estou querendo trazer esta noite. É a igreja que nós precisamos ser. É neste momento. Porque adorar a Deus quando as coisas estão bem fáceis, quando a conta bancária está cheia, quando a despensa está cheia, quando não tem enfermidade, quando não tem pandemia para nos assustar, é fácil. Mas adorar o Senhor no meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, é para poucos. E é esse sonho que eu tenho para a minha vida, amados. E é esse sonho que eu tenho para a tua vida. É esse sonho que eu tenho para este ministério. Para que no meio dessa geração nós possamos fazer a diferença. Nós possamos ser a diferença. Não ser melhores que ninguém, mas ser aqueles que agradam o nosso Senhor. Desculpe, irmãos, mas você já conhece o pastor, conhece o nosso estilo de pregação. O pastor precisava de uma mensagem que a minha vitória hoje vai ter sabor de mel. Mas não é isso que Deus quer para a tua vida. Não vem com essa conversa aqui. Quem não te viu na prova, não te ajudou. Isso não tem na Bíblia. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E nós devemos pagar o mal com o mal? Com o bem. Está entendendo? Tudo que Deus nos dá é para que nós possamos glorificar a Ele. Não, tirar o barato das pessoas, nos colocar acima das pessoas. Então, amados, que nós possamos, aprender com isso. Eu vou ler só o versículo 7 para que você entenda. De sorte que vos tornastes o quê? Modelo. Quem tem outra versão diferente aí? Fala aí, versículo 7. Olha só, de sorte que vos tornaram exemplo, vos tornastes modelo para todos os crentes. Amados, eu sei que não é fácil, mas o Senhor nunca falou que seria fácil, mas Ele falou que Ele estaria conosco. Que se nós pedirmos ajuda do Espírito Santo, Ele vai nos capacitar. Eu sei que tem irmãos aqui que estão passando por lutas, por dificuldades. Está lutando com o seu eu, está lutando com a sua carne, com as suas limitações. Eu sei que tem irmãos que têm lutado por enfermidades, mas, amados, até que o Senhor tem nos sustentado, até que o Senhor tem nos guardado, e o Senhor nos chamou para sermos diferentes. O Senhor não nos chamou para sermos cauda, irmãos, mas para sermos cabeça, exemplos, modelos, para que as pessoas possam nos imitar. Pastor, o Senhor está querendo dizer que o Senhor é perfeito, que essa... Não, Paulo não era perfeito, mas ele estava tentando se esforçar, guardar a carreira dele, labutar. De sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Amados, nós temos que ser diferentes. Não para sermos melhor que ninguém, não para pisarmos nos outros. Mas a Bíblia, muitos são chamados e... Não entendi, muitos são chamados e... Amado, eu quero ser escolhido do Senhor. Quem quer ser escolhido aqui? Então, se nós queremos ser escolhidos, nós temos que agir como escolhidos. Não queira ser igual o irmão fulano, a irmã fulana, o teu parente. Queira ser igual a Cristo. Cristo é o nosso modelo. Paulo é o nosso modelo. Não queira ser Paulo vivendo como Saulo. Saulo perseguia a igreja, matava a igreja. E às vezes nós queremos viver dessa forma, irmãos. Como assim, pastor? Eu falo que sou de Cristo.
Mas quando eu saio ali com a Bíblia na rua, se alguém passa conhecido, eu escondidinho. Irmãos, é forte essa palavra, mas é para nós refletirmos, irmãos. Porque, irmãos, eu não sei vocês, mas o meu sonho a cada dia é que o Evangelho chegue o mais longe possível, que mais pessoas sejam restauradas, que mais pessoas sejam erguidas, levantadas, porque o Senhor, Ele não veio para abater. Ele abate o soberbo, mas os humildes Ele exalta. E se eu e você, amados, se nós formos esforçados que nem essa igreja, eu não estou falando para você ser 100%, mas a palavra do Senhor está falando para que você seja diferente. Quem eu preciso ser, pastor? Leia esse texto em casa, repete, torna a repetir, repete de novo. Mais para frente você vai ver que todas as cartas, Paulo sempre dá um puxão de orelha nas igrejas. Mas esta carta é a única que Paulo fala assim, ó: eu não tenho necessidade de acrescentar nada. Eu não sei vocês, mas é bom eu receber elogios ou não é? Quem gosta de receber elogios aqui? Tem alguns que não gostam, então vou começar a puxar a orelha. Não levantaram a mão porque não gostam. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, eu também gosto de receber elogios, mas às vezes a gente precisa também receber as críticas, para que a gente possa melhorar. Mas, amados, nós temos que nos esforçar todos os dias para receber elogios ou receber críticas? Elogios. E não é elogio do homem, é elogio do Senhor. Porque às vezes nós vamos agradar o Senhor, mas não vamos agradar o homem. Porque o Senhor falou, meus irmãos, quando nós quisermos fazer a vontade do Senhor, nós seremos perseguidos pelo da própria casa, nós seremos perseguidos pelo da igreja, seremos perseguidos pelo trabalho, seremos perseguidos pelo nosso eu, o leãozinho que está dentro de nós. Não é isso? Então eu quero que nós possamos esforçar para ser esta igreja. Amém? Se coloca de pé, em nome de Jesus. Uma outra oportunidade a gente fala mais sobre esse texto. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu te entrego esta palavra nas tuas mãos. Te peço perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas negligências. Peço perdão, Senhor, se muitas das vezes não nos esforçamos para ser a igreja que o Senhor quer que nós sejamos. Mas te peço no nome de Jesus, nos ajude a sermos como a igreja de Tessalônica, uma igreja modelo, uma igreja que nas tribulações glorificou o teu nome, uma igreja que no meio de perseguição não desviou nem para a direita nem para a esquerda, uma igreja, Senhor, que se tornou modelo, uma igreja que imitou a Cristo, imitou a Paulo, uma igreja que imita aqueles que glorificaram o teu nome, Senhor. Aqui eu entrego este sonho nas tuas mãos, Senhor, que esta igreja, Pai amado, no meio dessa dificuldade, dessa pandemia, Senhor, ela venha crescer, mas ela não venha crescer só em números, venha crescer para mudanças de vidas, em famílias sendo restauradas, famílias voltando para a tua palavra, que nós possamos a cada dia, Senhor, receber não críticas, mas elogios do Senhor. Talvez recebamos do homem, mas queremos receber elogios do Senhor. Pai, nos abençoa, abençoa nossa casa, nossa família. Pai amado, te entrego também o julgamento lá nas tuas mãos, se for da tua vontade, que as portas da igreja permaneçam abertas, em nome de Jesus. Estenda suas mãos.